Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade, então, ao livro Diálogo com as Sombras, trazendo o, a continuidade do capítulo 2, Os Encarnados, e o tópico O Doutrinador. Tá? Estamos analisando ainda o papel do doutrinador. Só um pouquinho. A gente já começou a falar, né? Do doutrinador, nós vamos dar sequência. Só um pouquinho. Ok. Nós falávamos que o confronto não é de inteligências, nem de culturas, é de coração e de sentimentos. Né? A gente falava, ele inclusive falava, no Hermínio Miranda falava da questão doutrinária, que é importante, mas que mais importante do que propriamente a questão doutrinária é a questão do sentimento, né? Que o confronto ali não deveria ser uma discussão teórica, né, polêmica, não deveria ser um embate só de inteligências, de culturas, de pontos doutrinários ou de pontos evangélicos. Deve ser um contato de sentimentos. Né? E a gente falava para vocês que o grande objetivo nosso na doutrinação ou no diálogo, né, com os necessitados aí, é nós atingirmos o ponto de interesse dele em termos sentimentais. Por isso que a lembrança de familiares, de uma mãe, de um filho, um esposo, uma filha, isso tudo ajuda muito, tá? Porque às vezes é justamente aquela chave para nós entrarmos no coração dele, que ele endureceu o coração, se desconectou do próprio sentimento e está lá cultivando ideias equivocadas que o levaram, inclusive, a um estado de aflição, um estado de desespero, de vingança. Né? Foram pensamentos equivocados. Então, nós temos que trazer o sentimento novamente. Tá? O conhecimento doutrinário torna-se importante como base de sustentação. O doutrinador precisa estar convencido de que a doutrina espírita dispõe de todos os informes de que ele necessita para cuidar dos manifestantes em desequilíbrio, mas isso não é tudo. Porque ele pode ser um bom conhecedor dos princípios teóricos do Espiritismo e ser completamente desinteressado do aspecto evangélico, ou ainda conhecer a doutrina e aceitar prontamente recitar prontamente qualquer versículo evangélico, mas não apoiar seu conhecimento na emoção e no legítimo desejo de servir e ajudar. Tá? Então, aquilo que a gente já falou, né? Não adianta ele saber decore e salteado os pontos doutrinários ou até evangélicos, né? E ele não ter muita disposição para colocar na prática esses pontos, né? Então, não há coerência, né? Então, ele precisa acreditar, ter fé no que ele está falando. É muito importante que o doutrinador acredite, né? Que ele tenha fé no que ele está falando. Ele pode até não ter uma evidência, não ter uma mediunidade mais ostensiva, mas ele sabe o que está acontecendo ali. Ele tem base doutrinária para entender o que está ocorrendo ali na reunião mediúnica. Né? Qual que é o objetivo da reunião? Né? Então, tudo isso ele precisa estar bastante convicto do seu papel na reunião mediúnica, né? Do papel das outras pessoas e dos objetivos que tem ali, que permeiam a reunião mediúnica. Né? Ok.
Voltaremos ao assunto quando tratarmos do problema específico da doutrinação. Os espíritos em estado de perturbação, que nos são trazidos às sessões mediúnicas, não estão logo de início em condições psicológicas adequadas à pregação doutrinária, como já dissemos. Necessitam aflitivamente de primeiros socorros, de quem os ouça com paciência e tolerância. A doutrinação virá no momento oportuno e antes que o doutrinador possa dedicar-se a este aspecto específico, ele deve estar preparado para discutir o problema pessoal do espírito, a fim de obter dele a informação de que necessita. Então, veja bem, a gente lida aqui com duas situações que a gente já colocou, dois grandes grupos, aqueles que querem receber ajuda, estão necessitados de ajuda e querem dessa ajuda, né? Estão em estado de sofrimento, de dor, de aflição, de desespero, de alienação, em alguns casos, né? Mas eles estão mais como necessitados, né? E tem aqueles que também precisam de ajuda, mas não aceitam ajuda, estão em estado de revolta, tá? No primeiro caso, no caso dos necessitados que precisam de ajuda e querem ajuda, nós temos que prestar os primeiros socorros. Nós temos que ajudá-los aliviando as dores, aliviando os sofrimentos que eles trazem e encaminhando eles para o socorro espiritual com os amigos espirituais, né? No caso do segundo, nós precisamos criar um vínculo. Pode ser que nós nem consigamos convencê-lo da necessidade de mudança, da necessidade de dar um outro rumo à sua existência. Pode ser que nós não consigamos convencer no primeiro dia, mas nós podemos pelo menos criar um vínculo. Nós podemos pelo menos ouvi-lo. Ouvi-lo, né? Entender mais ou menos a sua problemática, né? Contra quem que ele está, às vezes até por quê, às vezes ele não quer falar, mas algumas vezes por quê, o que a pessoa fez para ele, ou para ela, né? Se for um obsessor feminino, né? Uma mulher. Então, é interessante esse primeiro contato, não para você querer mudá-lo de uma hora para outra. Em muitos casos não vai funcionar isso. Outros vai funcionar, mas em muitos casos não. Mas pelo menos você criar um vínculo, né? Criado esse vínculo, se for o caso, ele vai voltar outras vezes, vão trazê-lo outras vezes para conversar, e cada vez que ele vier, ele vai vir provavelmente melhor, até que a gente consiga algo mais profundo, né? Ok? E aí, aquelas três palavrinhas que a gente já falou, né? Humildade, carinho, respeito, são fundamentais, né? Em primeiro lugar, humildade. Quando a gente vai lidar com esses espíritos, a gente precisa de muita humildade, carinho e respeito, né? Quer dizer, são aqueles cuidados que a gente tem que ter, né? Porque a gente está se deparando não apenas com obsessores, a gente está deparando com pessoas, e pessoas que trazem dores terríveis, né? Eu frequentemente converso com espíritos que foram queimados, vivos, na Inquisição, por exemplo, né? Então a gente imagina o que é a gente ser queimado, vivo, né? Então, às vezes você está lá, você entra no campo da discussão com o espírito. Você está discutindo com alguém que foi queimado vivo. Tem sentido isso? Né? Mas não tem sentido você ficar discutindo, ficar confrontando, né? Então a gente tem que entender isso e tratar com carinho, com respeito. Ele está equivocado em alguns pontos? Certamente está equivocado. E por isso ainda está precisando de ajuda, né? Mas é alguém que passou por sofrimentos atrozes e que precisa voltar a acreditar. Precisa voltar a acreditar no ser humano, voltar a acreditar na religião, na fé, porque ele descreu totalmente.
desacreditou totalmente na religião, morreu em função de princípios religiosos falsos, narração tirânica de pessoas na religião, dentro da religião. Então ele ficou totalmente descrente de Deus, da religião, de tudo, né? Então ele precisa começar de novo a acreditar nisso. E a primeira pessoa que vai ter que começar a acreditar é na gente. E ele não vai ter que acreditar, que ele pode começar a acreditar na gente. Mas aí ele tem que sentir, né, essa possibilidade conosco, né? À medida que a gente não chega impondo coisas, mas a gente chega com quem realmente, sinceramente quer ajudar, sinceramente quer ser útil, quer aliviar as dores que ele traz, né? É complicado, é complexa a coisa, mas é por aí, tá, pessoal? Então, a primeira coisa é paciência, tolerância, essa humildade, carinho, respeito, né? A doutrinação virá no momento oportuno e antes que o doutrinador possa dedicar-se a este aspecto, ele deve estar preparado para discutir o problema pessoal do espírito. Aí nós temos que ter essa ação de tentarmos entrar no problema pessoal do espírito. Ele vai trazer tudo para a vingança, para a ameaça, e aí, né, nós vamos tentando puxar para o campo pessoal dele. Por exemplo, ele fala assim, essa pessoa, vou acabar com a vida dessa pessoa, né? Aí você pode falar, foi isso que ela fez com você? Ela acabou com a sua vida? Eu vou destruir as afeições dela, da pessoa. Aí, foi isso que ela fez? Ela destruiu suas afeições? Quais afeições que ela destruiu? Por quê? Porque o espírito frequentemente ele vai falar daquilo que é o problema dele, daquilo que ele sofreu. E, geralmente ele vai querer prejudicar o outro justamente nos pontos que ele foi prejudicado. Tá? Então ele já vai dando dicas de qual é o problema dele, conforme o que ele planeja fazer com a pessoa. Tá? Aí você vai tentando, de uma forma sutil, né? Você vai tentando trazer para a questão dele o que aconteceu com você, suas afeições, né? O que? Sua esposa, É importante você, a princípio, quando eu estou em dúvida se eu estou falando com um homem ou com uma mulher, eu pergunto, meu irmão, você é homem? Sou, claro que eu sou. Não, desculpa, só que é que eu não vejo, então, só para a gente conversar da forma correta com você e tal. Não tem problema nenhum, pergunta. Tá? Às vezes o espírito não quer falar, mas, né, ele não quer dar dica nenhuma para a gente, não quer ajudar, né? É lógico que não quer ajudar, né? Mas geralmente eles não se opõem a falar, né? Responder se estão falando com um homem ou com uma mulher, né? Às vezes você percebe pelo jeito de falar, pela tonalidade, ou né? Às vezes dá para perceber, né? Inclusive como se usam, né, as palavras, né? Lógico, né? Você percebe se está falando com homem ou com mulher pela terminação lá, né? Estou com enraivecida ou enraivecido, ou, né? Dá para a gente perceber se é homem ou se é mulher, né? Pelo modo de falar, tá? Então, nós temos que ter essa capacidade, aí que o conhecimento de Joana de Anjos ajuda, né? Da parte psicológica, atendimento fraterno ajuda, essa capacidade de você dialogar e se atrever a entrar em pontos pessoais. Você tem que se acostumar a entrar, falar de questões psicológicas, falar de questões afetivas, né? Não pode ficar com muitos dedos assim de entrar nesses assuntos, porque nós vamos precisar entrar nesse campo com o espírito, né? Às vezes o espírito vai dando dicas, ou seja, conforme você vai perguntando, ele vai soltando mais informações, porque ele está preso ao problema dele, então é o que ele vive o tempo todo, a lembrança do que ele sofreu e tal. É normal que ele queira falar
famigerado lá, né? Me traiu, não sei o que lá. Aí você vai pegando, mas traiu como? O que, que aconteceu? Aí ele vai falando, né? É, é, qual é a problemática? Né? Vai ficando mais claro aí qual é a problemática. Certo? É muito importante informação, pessoal. Informação para nós, a gente ouvir, né? A gente ouvir e obter informação, muito mais do que falar. Né? Vai falar melhor aquele que ouvir primeiro, aquele que ouvir melhor. Né? Se você vai conseguir colocar as coisas com muito mais coerência se você primeiro ouvir, tentar entender qual é o problema do espírito. Né? É nesse momento que ele precisa utilizar-se de seus conhecimentos gerais, intercalando aqui e ali com um pensamento evangélico que se adapte às condições. É lógico, né? Às vezes um ponto ou outro que o Espírito falar, né? Demonstrando a falta de fé, a descrença em Deus, demonstrando... Você não vai ficar fazendo pregação, mas você pode ir contrapondo algum pensamento, né? Que venha a desmontar um pouco aquela lógica que o espírito está colocando. Porque ele traz uma lógica distorcida. Ele construiu todo um pensamento na descrença, por exemplo, em Deus, ele traz um pensamento todo distorcido, que foi alimentado ali no plano inferior. Né? Então, à medida que você vai contrapondo alguns pensamentos, você também vai, de certo modo, desfazendo as incoerências, a contradição em que ele está vivendo. Né? É muito comum o espírito falar, onde é que estava Deus? Vocês falam que Deus existe, onde é que estava Deus quando eu sofri? Né? Onde é que estava Deus? Ninguém veio me ajudar, né? Ninguém veio me socorrer, agora quer socorrer, agora quer ajudar? Agora que eu encontrei a pessoa que me fez mal, agora vocês querem me tirar? Agora que... Né? Eu falei, meu irmão, você nunca faltou a ajuda para você. Né? Só que você nunca se abriu a essa ajuda. Ah, como? É lógico que eu não me abri, eu estava sendo queimado, né? Como é que eu ia me abrir a ajuda? Né? Então, muitas vezes até é preciso trazer recordações do espírito, né? Muitas vezes é preciso trazer recordações. Né? Eu não tinha feito nada para passar por isso. Eu era uma pessoa trabalhadora, eu tinha família, não sei o quê. E olha que eu vi estava sendo queimado lá, não é? Na frente da minha esposa, na frente da minha filha. Né? Então, em alguns momentos que a espiritualidade julgar oportuno, e você intuitivamente também perceber, quando a pessoa começar, eu não fiz nada para passar por isso, eu não fiz nada, né? Ou seja, está cultivando o pensamento de descrença em Deus e na sua justiça. Por quê? Porque ele acha que ele sofreu indevidamente, que ele sofreu sem razão, que ele sofreu só pela maldade da pessoa que hoje ele está perseguindo, né? E que o matou e tal. Então, isso nós podemos tentar corrigir justamente mostrando para ele o que pode ter ocorrido no passado. Então, às vezes, a gente induz ele a relembrar antes dessa vida. Né? Meu irmão, mas você não fez nada nessa existência, você não lembra de nada que tenha ocorrido que justificasse você passar por isso. Mas você não viveu só essa vida. Vamos um pouco para trás. Né? Vamos relembrar o que aconteceu antes, o porquê de você ser queimado vivo, né? Ou você ter visto alguém familiar morrer dessa forma. O que aconteceu para essa pessoa passar por isso? Aí, frequentemente, ele vai ver, você vai induzindo ele a relembrar do passado, né? E ele vai ver cenas, né, em que eles fizeram mal
a outras pessoas, ou até as mesmas pessoas que hoje o prejudicaram, né, ou que naquela vida o prejudicaram. Né? Então, aí ele vai ver quando ele fez o mal. Ele vai perceber que sim, que quando foi queimado, ele estava apenas pagando, estava saldando uma dívida que ele havia contraído. Né? Só que quando a gente faz, depois a gente não lembra e acha que está tudo bem, e quando a gente sofre, a gente acha que é injustiça. Né? Esses crimes hediondos que acontecem, né? Quando o pessoal passa por essas situações difíceis, né? Onde é que está Deus? Como é que Deus permite isso, né? Deus está onde sempre esteve, né? Com a sua justiça perfeita, com o seu amor. Só que quando sofremos no presente, nós estamos justamente pagando, é justamente a presença divina, a justiça divina se cumprindo. Né? Quer dizer, ou a gente acha que a gente está sofrendo aleatoriamente, injustamente, ou a gente continua acreditando em Deus e lembra, né, do que o Evangelho fala. Quando a gente não encontrar a causa do sofrimento na atualidade, certamente ela está no passado. Né? Okay? Então, vocês vejam que é preciso conhecimento doutrinário. É preciso conhecimento da lei de causa e efeito, da reencarnação, para você entender a mecânica da nossa vida, a mecânica da justiça divina. Ok? Porque senão, o que o Espírito falar, mas por que eu sofri? Aí você vai parar e falar assim, mesmo, né? Por que ele sofreu? Né? É verdade, acho que foi injustiça. Você vai entrar no pensamento dele, né? Tem muita gente aqui na matéria que facilmente entra nesse tipo de pensamento, achando-se injustiçado, achando que não precisava passar por isso, achando que Deus realmente abandonou, que Deus não existe. É o pensamento deles. No umbral predomina esse tipo de pensamento, de descrença. Né? Então eles sepultaram esse tipo de pensamento, né? Essa fé nos escombros dos sofrimentos que eles passaram. Né? Então nós precisamos dar a eles informações, né? Ajudá-los a relembrar de coisas que ajudem, né, Vanil? Ajudem a entender melhor e a ver de uma forma nítida que eles não foram injustiçados, né? E que a ajuda nunca faltou, mas eles também estavam quitando débitos do passado. Só que tem muitos que não aceitam isso. Eles não aceitam que a gente tenha que pagar as coisas. É difícil, sabe? Eles não aceitam que tenha que pagar. Eles não aceitam que, mas que Deus é esse que, né? Você já está numa situação difícil, aí você tem que pagar coisas e você, né? Porque eles se revoltam muito facilmente com os sofrimentos que têm que passar, não aprenderam a ser resignados, assim como a gente, né, tem dificuldade de ser resignado e tal. Então eles acreditam que Deus não deveria fazer assim. Se existe Deus, eu não deveria agir assim. Mas aí entra a nossa pretensão, né? Aí entra a pretensão do ser humano. Aí entra a nossa arrogância de ser humano, tá? Querendo dizer a Deus o que fazer. Né? Muitos entram por esse caminho. E é difícil, às vezes, a conversa. Porque eles acham que Deus tinha que fazer diferente, tinha que dar... Que oportunidade é essa que a gente ganha tendo que pagar numa vida miserável, numa vida de sofrimentos? Aí a gente fica mais revoltado e eles não aceitam isso e fogem disso. Entendeu? Então a gente tem que ir argumentando. Né? Um argumento que eu uso, por exemplo, nessa situação tem vários argumentos, tá, pessoal? Devagarzinho a gente vai passando. Mas um argumento é só, olha, mas o que você acha que seria o certo? Né? O professor vir fazer a tarefa ou a prova no lugar do aluno? Né? Que Deus deveria fazer o que nós fizemos errado, o que Deus deveria fazer por nós, a coisa certa agora, sem que nós nos esforçássemos, nós
sem que nós, né, tivéssemos que reconstruir aquilo que nós destruímos? É isso que você queria? Que Deus viesse fazer isso no nosso lugar, meu irmão? Né? Então, são argumentos que algumas vezes funcionam, outras vezes não, né? Você vai ter que tentar estar preparado para não funcionar e você ter que buscar outras alternativas. O importante é não desistir e continuar tentando, através de uma atitude amorosa, lógica, lúcida, né? Tentar ajudar, né? Eu já falei até que muitas vezes a gente não vai conseguir isso no primeiro contato, mas pelo menos você já vai demonstrando a sua sinceridade, que você não tem medo dele, que você está ali, né? Que é bom até conversar com ele, né? E eu me coloco em casos mais complicados, assim, que exigem muita argumentação. Eu converso, eu vou levando, inclusive, a conversa muito para o campo do aprendizado, né? Então eu vou falando para o Espírito, falo, meu irmão, eu gosto de conversar com vocês, porque a gente aprende muito com vocês. Vocês vivem uma realidade que eu não lembro, que eu não tenho informação, tenho pouca informação, então eu gosto de conversar com vocês porque eu aprendo. Vocês têm muita coisa a me ensinar, né? E o Espírito, diante da sinceridade do que a gente está falando, às vezes eu vou perguntando curiosidades do plano espiritual, eu vou querendo saber uma coisa ou outra. Meu irmão, como é que vocês fazem para influenciar a pessoa? Tá? Eu vou perguntando, né? E é engraçado e é interessante que esses espíritos, eles gostam de falar. Quando alguém fica questionando eles, eles gostam de demonstrar saber, eles gostam de demonstrar que eles são bons no que eles fazem. Então você vai dando corda, o Espírito vai falando. Né? Você vai perguntando coisas que nem tem a ver com a vingança dele, ou até saindo um pouco desse contexto. Eu vou questionando, como é que vocês fazem, como vocês querem adoecer a pessoa, depende do que ele está falando, né? Se ele fala assim, eu vou adoecer aquela pessoa, eu vou deixar... Eu pergunto, como é que vocês fazem para conseguir isso? Aí o Espírito vai explicando a técnica que ele usa e tal. Nesse caso dele começar a falar, né, tem outros que são mais ressabiados e não querem conversa e só querem vingança e tal. Mas tem muitos que gostam de falar e aí eles começam a falar e vai explicando, e aí você, nossa, puxa vida, nossa, como você conhece, né, como você sabe e tal. Né? E aí você vai perguntando mais, o Espírito ele vai se envolvendo na conversa, ele, né, acho que vai gostando da conversa. Tem espírito que fala para mim, olha, fazia muito tempo, às vezes até séculos que eu não conversava com alguém encarnado. Né? Eu não conversava com alguém encarnado. E às vezes o espírito se afastou tanto da matéria, né, que não reencarna há muito tempo, que ele nem tinha contato pessoal com alguém encarnado há muito tempo, dessa forma. Então, um diálogo, né, um diálogo assim, fraterno, um diálogo despretensioso, às vezes é o melhor caminho. Por quê? Porque o espírito vai vendo ali que você é gente boa, né? Você também, você vai conversando com o espírito, você vai vendo que o espírito é gente boa, é uma pessoa boa até de conversa. Nossa, eu tive conversas já muito interessantes, assim, boas, assim. Aí você começa até a ver as qualidades do espírito, você começa a enxergar né, o lado bom dele no meio da conversa e tal, né, e certamente ele vai vendo também um lado interessante em nós, né, em que ele vai gostando até de conversar com a gente. Ele pode não dar o braço a torcer, mas ele vai voltar outras vezes para conversar com a gente. Ele vai querer um pouco mais, até de sentir de novo que tem um amigo, por exemplo. Há quanto tempo? Porque eles sempre me falam assim, que aqui a gente não tem amigo, aqui a gente tem trabalho, a gente tem ou diversão fazendo os encarnados sofrerem, mas aqui a gente não tem amigos. Aqui quem pode mais chora menos, quem não bate leva. Eles sempre falam assim, que eles não têm amigos, que lá é quem não bate leva, né?
Então, e no fundo, eles têm sede de amizade, eles têm sede de algo mais fraterno, eles têm essa sede. Nós nunca perdemos isso, pessoal. Por mais que o espírito venha enraivecido, venha fazendo uma ameaça, ele sempre tem um lado ali que ele gostaria de ter uma conversa amiga, ele gostaria, né, de acreditar em alguém. Ele vai nos testar, vai ver se a gente é digno de confiança. Ele vai nos testar de várias formas, até nos fazendo mal mesmo, ou tentando nos fazer mal, mas se a gente continuar firme, né? Às vezes o Espírito fala assim, mas eu vou acabar com você. Fala, meu irmão, tudo bem, fazer o quê, né? A gente está aqui para isso mesmo, né? Se Deus permitir, se você conseguir, fazer o quê, né? Eu continuo querendo bem a você, né? Continuo querendo ajudar de alguma forma. Você é uma pessoa que eu gosto de conversar com você. Então, o Espírito, mas você, mesmo falando que eu quero acabar com você, você fala que gosta de conversar comigo, que não sei o que. Eu gosto, eu aprendo com vocês, me sinto bem quando eu converso com vocês, é um aprendizado, é um momento que eu enxergo coisas que eu não enxergava e tal. E vocês sofreram muito, né? Vocês passaram por situações difíceis, aí o Espírito, ele vai, né, se for sincero isso, ele vai se desarmando, né? E isso vai abrindo espaço para uma ligação afetiva que ele foge faz muito tempo, né, de uma ligação afetiva com alguém. Ele se desfez de todos os afetos, todos os vínculos, para ficar preso à sua vingança, ao seu ódio, né? Então, de repente, alguém começa a aparecer dali, né, conversando com ele. Ele nem lembrava mais como é que era conversar com alguém assim, numa boa, né? Entre aspas, né? Conversar numa boa, conversar, né? É, é, é. Então, isso vai abrindo espaço para outras coisas, né, que podem surgir, outras informações, né? Ele vai nos munindo de outras informações. E, às vezes, a gente vai chegando no ponto central da dor do espírito, no núcleo da dor dele. Então, meu irmão, o que aconteceu que você entrou nessa vida, nesse caminho? Como é que foi? O que aconteceu? Você lembra quando é que você desencarnou? Eu lembro, eu lembro. Aí ele começa com, o que aconteceu? Você morreu do quê? Né? Então aí ele vai contando, muitas vezes, de uma forma progressiva, como é que foi a última existência dele. Às vezes ele não lembrava até de tanto tempo, a gente vai ajudando ele a lembrar, inclusive com a regressão, né? E ele vai entrando no domínio da dor, do grande sofrimento que ele teve, da grande decepção que ele teve, né? Então ela vai ficando mais clara aí a problemática dele. Né? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Tá? Então vocês percebam, pessoal, que, como o Hermínio Miranda fala, é nesse momento que ele precisa utilizar-se de seus conhecimentos gerais. Então, quanto mais a gente lê esses romances, André Luiz, os livros de estudo, né, as obras básicas, Joana de Anjos, quanto mais a gente lê, melhor instrumentalizados nós estaremos para ajudar. Tá? Inclusive do Evangelho, né? Isto nos leva a outro aspecto importante, o status, entre aspas, moral do doutrinador. Sua autoridade moral é importante, por certo, mas qual de nós encarnados, ainda em lutas homéricas contra imperfeições milenares, pode arrogar-se uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados das sombras? Então, o status moral. Aí entra a nossa moralidade, né? Mas veja bem, ele vai trabalhar melhor isso aqui, nós também vamos colocar algumas coisas, né? Você pode até ter uma vida reta, uma vida equilibrada, uma vida, né, mais espiritualizada, o que é recomendável, né? Inclusive para trabalhar com espíritos com mais difícil. Quanto mais difícil seja o espírito, mais você tem que ser cuidadoso no seu dia a dia, cuidadoso para você suportar
as pressões espirituais, né? As investidas desses espíritos necessitados, né? Agora, a nossa condição moral, ela não deve ser usada numa postura arrogante de quem é melhor para quem é pior. Não. O nosso diálogo fraterno com o Espírito não deve ser baseado na crença de que você é melhor e ele é pior. O Espírito frequentemente tem uma condição melhor do que a nossa. Frequentemente ele tem mais virtudes do que nós. Só que ele sofreu uma dor muito grande e ele colheita, logicamente, de atitudes passadas, mas ele não conseguiu se sobrepor daquela dor, aquele núcleo de dor que ele sofreu. E isso o arrojou, o fez cair, às vezes muito gravemente, né? E ele não conseguiu se levantar. Mas não é que ele seja uma pessoa absolutamente má, uma pessoa absolutamente sem índole, não. Frequentemente, muito frequentemente, ele é muito melhor do que a gente. No geral, né, as condições dele. Só que ele não conseguiu perdoar. Imagina se tivesse acontecido uma coisa muito grave com a gente, com um familiar nosso, que nos deixasse muito revoltado, uma filha que é estuprada, né? Ou qualquer coisa parecida com isso, né? Como que nós reagiríamos? Né? Então, aí que está a questão. Nós falamos assim porque muitas vezes nós não passamos por alguma dor muito atroz, nós não passamos por uma situação muito crítica, porque às vezes se a gente passasse, a gente estaria pior do que ele. Eu teria ido atrás de quem fez aquilo, já estava se vingando. Tá? Seria errado, mas eu estou falando da nossa condição, ou falta de condição ainda, né? Vocês entendem. Então, a gente se depara com muitos desses que simplesmente não conseguiram perdoar. E acabaram se envolvendo com falanges no plano espiritual. E aí foi escada abaixo, né? Aí foi deteriorando a sua vida, né? Mas frequentemente eles são muito melhores do que nós, né? E isso é uma coisa que nós devemos também perceber, né? Por isso, exatamente, Eliane, isso é humildade, nós temos que ter humildade, né? A nossa condição moral, ela tem que se reverter em força para suportarmos as investidas, as tentações que eles tentam nos envolver, ou os problemas que eles tentam criar na nossa vida para nos desestruturar, né? Nos induzindo ao pessimismo, ao desânimo. A gente tem que ter a força moral para se sobrepor a isso. Não para nos arrojarmos em melhores do que eles, ou, né, a ditarmos. Tem, às vezes, doutrinador que dá bronca nos espíritos e fala, né, age como se os espíritos fossem servos deles, como se fossem seres sem nenhuma personalidade, sem nenhuma, entendeu? Então não é assim, né? São seres, são pessoas como nós, que têm sentimentos, têm uma história, e frequentemente uma história até melhor do que a nossa. Às vezes a nossa é muito mais comprometida do que a dele, tá? A Tânia colocou: agir com arrogância com esses espíritos seria falta de caridade, exatamente, né? Por isso é que a gente precisa tomar cuidado. Um dos grandes cuidados que a gente tem que tomar nas doutrinações, nas conversas, nos diálogos, é a gente não cair nas discussões ácidas. É preciso um prodígio de paciência, em muitos casos, tá, pessoal? É preciso um prodígio de paciência da nossa parte para a gente escutar o sarcasmo, a ironia, o deboche, né, a ameaça, e nós nos mantermos impassíveis, nós nos mantermos serenos, na atitude amorosa de quem não concorda, mas quem quer ajudar. Não concorda com a atitude do espírito, mas tem que usar uma estratégia correta, né? Ficar batendo de frente na discussão ácida
né? Quando entra numa discussão ácida, que é muito fácil acontecer, né? Aí você perde a condição de ajudar. Né? É falta de caridade, porque frequentemente há um espírito que sofreu muito já, está sofrendo, está numa condição difícil, embora ele não aceite, né? Mas não é discutindo que a gente vai socorrê-lo. Em alguns momentos, a firmeza, a sinceridade vai ser necessária. Mas tem um momento específico, ele vai trabalhar, o Hermínio Miranda vai trabalhar isso também, que tem um momento certo, tem um momento psicológico certo, para você usar a autoridade, a firmeza, né, até a coisa um pouco mais contundente, mas isso é uma cirurgia, é um momento cirúrgico ali, tá? É o momento certo, não é o tempo todo na conversa. Senão você gasta esse recurso no momento que não precisava e nem é conveniente usar. Tá? A Rosa de Azevedo colocando. Várias vezes conversei com jovens, alguns chegam encabulados, tímidos. Lembro de uma vida que eu fui um pastor negro que tomava conta de menores infratores. Certo. Maria Rosa. Tem vários tipos de espíritos, né? E devagarzinho a gente vai vendo o perfil deles aqui no Hermínio Miranda, o que ele vai colocar, né? Os negros, por exemplo, né, a gente conversa muito com negros, né? Ligados à escravidão. E só uma curiosidade, né? Uma dica, né? Os negros, eles vêm muito identificados com o fato de serem negros, né? Porque o que ocorreu mais grave na vida deles passada foi o fato de eles serem negros, né? Isso foi a ocorrência mais grave. Por quê? Porque ela condicionou toda a existência deles a sofrimento, né? Na escravidão. Então, o fato deles serem negros, isso ganhou uma força muito grande dentro deles, né? Uma revolta pelo sofrimento que eles sofreram e um certo orgulho de raça, né? Por defender-se, né? Defender da sua raça, tal. Então gerou uma identificação muito grande com o fato de serem negros, né? Então todo o discurso deles, toda a conversa deles vai girar em torno disso, o quanto eles foram injustiçados, o quanto eles foram maltratados. Tem muitos que começam a dizer, a citar como é que eram os maus tratos. É impressionante, assim, realmente. A gente vê, a gente ouvir de quem passou o relato vivo do que era ser escravo, é muito tocante, assim, sabe? Então, a nossa humildade, nosso respeito, nosso carinho deve falar muito alto aí nessa situação, né? Só que após o espírito falar, após o espírito comentar o que ele sofreu, o que ele, né? Deixar ele desabafar, tal. Meu irmão, você sabe que você não foi sempre negro? Você tá brincando comigo? Você tá tirando sarro de mim? Você tá querendo... Não, mas você não foi sempre negro. Você não tá vendo a pessoa, né? A pessoa que você está perseguindo hoje, que fez mal para você, ela não está num novo corpo? Ela não está num corpo diferente? Ela está num corpo diferente, sim. Então, você antes de ser negro, você teve outras vidas também. Você quer lembrar? Aí eu vou induzindo a pessoa a lembrar. Né? Então, faz abrir uma janela de a possibilidade de, pô, eu estava tão identificado com a questão do ser negro, quanto eu fui maltratado e tal, de repente eu coloquei uma dúvida na cabeça dele e fiz ele abrir uma portinha ali que pode ser diferente disso, né? E aí ele frequentemente começa a ver, às vezes até vida na Europa, um castelo, né? Ele começa a ver nos bailes, começa a ver ele cheio de autoridade, cheio de riqueza, cheio de beleza. Não é raro acontecer isso não, né? E aí ele fala, não estou entendendo nada, né? Meu irmão, isso aqui foi antes da vida como negro,
essa é da sua vida, na riqueza. Aí ele se vê maltratando empregado, se vê matando gente, se vê, aí ele começa, tá vendo o que aconteceu? É difícil ele absorver isso na hora. Frequentemente ele vai precisar descansar um pouco, porque vai ser um baque grande para ele entrar em contato com essas informações de uma hora para outra. É como se tirasse o chão dele. Ele estava tão mobilizado pela raiva, pela vingança, né? Achando que, né, vai prejudicar o nosso povo negro e tal. Aí de repente você tira o chão do espírito e demonstra que ele fez mais mal às vezes do que o que ele sofreu, dependendo da coisa. Né? Se vê na Inquisição lá, matando gente, prejudicando gente, queimando gente. Tá? Então ele vai precisar descansar um pouco, ele vai precisar reorganizar o pensamento. Frequentemente ele vai sair dormindo, né? Ele vai ficar cansado desse esforço mental. Você vai induzir ao sono, né? Ele vai sair descansando. Né? E às vezes, em alguns casos, já vão começar até a preparar a reencarnação dele já. Né? Frequentemente até próximo àquele que o prejudicou, aquele que era o seu dono, né, o dono de escravo. Né? Quando surge essa possibilidade, vai renascer até próximo ali. Então, são alguns recursos que a gente tem que ajudam na doutrinação, né? Que ajudam a vocês usarem, né? Essas dicas aí. Mas isso eu sempre preciso muita firmeza, muita fé da nossa parte, acreditando da ajuda espiritual que a gente está recebendo, dos amigos espirituais na hora da reunião, né? Então você tem que ter a intuição, seguir a sua intuição, usar a técnica. Se der certo, ótimo. Se não der certo, não tem problema. Né? Pode ser que não deu certo agora, mas na próxima pode dar, quando surgir a ocasião. Então é importante você acreditar e ir seguindo a sua intuição. Tá? Sua autoridade moral é importante, por certo. Qual de nós não tem, né, as dificuldades, né? É que ele já falou. Então nós não podemos nos arrojar em superiores a eles, tá? Não tem jeito. Ainda temos mazelas e ainda erramos gravemente. O espírito que debate conosco sabe de nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós, e até mais do que nós, às vezes, por serem frequentemente companheiros antigos, de antigas encarnações. Às vezes o espírito nos conhece melhor do que a gente mesmo, porque ele nos vê com os olhos do passado, ele sabe de coisas do nosso passado que a gente não sabe conscientemente. A gente não tem essa clareza, né? Então imagina quanto de coisa eles sabem sobre nós. E mesmo se foi alguém que não teve ligação comigo, ele pode revirar o meu passado, ele pode revirar o meu inconsciente e encontrar coisas que ele possa tentar usar contra mim. Entendeu? Ele pode perceber certas tendências ao vício, tendências a desequilíbrios, né? Que tipo de coisa eu já caí no passado, que tipo de coisas me fizeram cair no passado para que eles consigam me fazer cair no presente. Então eles vão usar tudo que eles puderem usar contra a gente, eles vão usar. Muitos deles até foram companheiros, né? Foram comparsas de crimes nossos. Não eram inimigos nossos, eram até amigos nossos que hoje não aceitam a nossa mudança, né? Ele nos vigia, observa-nos, analisa-nos e estuda-nos de uma posição vantajosa para ele, na invisibilidade. Então eles têm essa vantagem, eles estão agindo no invisível. É uma coisa que nós temos que lidar. Né? Nós temos essa desvantagem. Né? Ele está agindo nas sombras, ele está agindo nas pessoas ao nosso redor, na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso sentimento, ele está agindo. Se você der brecha, ele vai aproveitar. Né? Ele acha preferível que você não saiba, inclusive, que você não perceba que ele está influenciando, né? Porque aí eles têm mais poder para hackear a nossa mente, né? Para entrar na nossa mente
Se a gente não perceber que isso está acontecendo, então aquelas pessoas que acham que são muito fortes, não, comigo não sei o quê, comigo não tem essa de influência, não. Influência só os outros que sofrem, né? Mas é a pessoa que está mais propensa a ser influenciada essa, né? Até porque não aceita, não tem humildade, né? Não aceita, não percebe as suas fragilidades. Até a arrogância já é a maior fragilidade que a pessoa tem, né? Então aí fica fácil dos espíritos influenciarem, né? Vamos dar uma paradinha por aqui, pessoal. Semana que vem a gente continua, né? Semana que vem a gente dá uma sequência aqui, para não ficar cansativo, né? Mas é isso aí, né? Devagarzinho a gente vai passando os pontos. Tem muita coisa que a gente precisa conversar. Um assunto muito amplo, né? Uma ciência, uma ciência nova, né? Um conjunto de experiências, de conceitos que a gente precisa desenvolver melhor, tá? Então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, agradecendo a presença dos amigos no plano material, com a sua amizade, com a sua vibração, com o seu carinho, e também os amigos no plano espiritual, que nos protegem, que nos fortalecem, que nos alertam, que nos induzem ao bem. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos no nosso caminho, de procurar fazer o bem, mas ajuda-nos a nos manter bem no caminho que nos propomos. Ampara, Senhor, todos os irmãos com os quais temos conversado e aqueles que nós ainda conversaremos, que possamos criar com eles vínculos de afeto, para conseguirmos, quem sabe, auxiliarmos de alguma forma. Que a tua paz, Senhor, nos envolva e permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Obrigado pelo carinho de todos aí. Um forte abraço e até o próximo estudo, né? Amanhã é terça-feira. Não, hoje é terça-feira, né? Amanhã é quarta. E amanhã temos o estudo à noite, né? Temos o amor imbatível à noite, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.